Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stephanie, essa é a Hazel e esse é o Gork e hoje nós vamos falar sobre peso de pastor alemão. Eu recebo essa pergunta com muita frequência no direct, no Instagram, aqui nos comentários, o pessoal perguntando: tantos quilos pro meu pastor alemão é gordinho? Ou tantos quilos pro meu pastor alemão não é magro demais? E é muito complicado dizer sim ou não, responder essas perguntas, porque eles têm um índice próprio, né? Os cães têm um índice próprio, igual nós temos o IMC, eles têm um índice deles para poder dizer se um cão ele tá no peso ideal ou se ele tá no sobrepeso. E hoje a gente vai falar sobre isso. Vamos lá? Pessoal, em 2014 foi desenvolvido um estudo pelo Departamento de Endocrinologia e Obesidade da Universidade de Liverpool, junto com a Royal Canin na França, tá? Para falar sobre tutores supondo se seus cães eram magros ou se eles estariam no sobrepeso. O resultado foi assustador. 65% dos tutores erraram na hora de dizer se seus cães estavam no peso ideal ou não. Dos 65%, 92% erraram para menos. Ou seja, eles falaram que os seus cães estavam magros ou ideais, sendo que eles já estavam no sobrepeso ou obesos. O que isso nos leva a saber? Que, infelizmente, a maior parte dos tutores não sabe o peso do seu cão, não sabe se o seu cão está no peso ideal ou não. Muitos tutores seguem aquela linha dos rótulos de ração, né, dizendo quanto que tem que dar por dia. Acaba que dá um pedacinho de pizza aqui, dá uma comidinha ali, e aí não faz atividades físicas o suficiente com esses cães, e esses cães acabam ficando no sobrepeso. E esse é um assunto muito tabu ainda para os veterinários e até mesmo para os tutores, né? Porque quem não gosta de mimar o seu cão, não é mesmo? Só que, infelizmente, quanto mais pesado eles ficam, mais problemas de saúde eles acabam desenvolvendo, como a diabetes mellitus, como problemas ósseos, articulares, né? Pastor alemão tem problema de displasia. O peso é uma questão fundamental na vida do pastor alemão. Além disso, várias inflamações, não é mesmo? De acordo com a Association for Pet Obesity Prevention, tá? Uma instituição dos Estados Unidos, 56% dos cães estavam no sobrepeso ou obeso e 60% dos gatos estavam no sobrepeso ou obeso. Isso é um dado alarmante, tá? Então a gente precisa falar sobre isso. Hoje eu vou te ensinar justamente a você saber se seu pastor alemão tá no peso ideal ou não, levando em consideração a tabela correta, tá? Já o estudo brasileiro, né, vamos falar sobre os cães brasileiros, tá desenvolvido pela Mariana Porsani, Obesidade Canina, um estudo de prevalência. E esse estudo publicado em 2019 indicou que 40,5% dos cães da cidade já estavam acima do peso, sendo que desses 40%, 14,8% eram obesos. Então como que a gente determina? Tá, Stephanie, já entendi que a situação é caótica, mas como é que a gente determina se um cão ele tá num bom peso ou se não tá? O que acontece? Desenvolveram um SCC para os cães, que é Score de Condição Corporal, é como o nosso IMC, né? Para se você saber se alguém tá magro ou gordo, você precisa levar em consideração a altura, né, e o peso. Para os cães, nós vamos levar as circunferências do corpo, tá? Nós vamos levar em consideração as costelas, nós vamos levar em consideração a cintura e vamos aplicar um score para isso. Esse número vai de 1 a 9, sendo 1 muito magro, enquanto 9 já seria obesidade, tá? Então vamos lá. Número 1. O score número 1, vou colocar a imagem aqui para vocês. A costela, a coluna vertebral, os ossos pélvicos são todos muito evidentes. Não tem massa magra qualquer ou gordura. 2. As costelas, a coluna vertebral e os ossos pélvicos são visíveis, tá? Você não tem gordura palpável nessas regiões, tem uma massa muscular mínima no corpo. 3. Costelas apalpáveis, sem gordura palpável, o topo da coluna vertebral e os ossos pélvicos ainda são visíveis, a cintura e a prega abdominal. De 4 a 6. Ok. De 1 a 3 a gente falou sobre cães que estavam abaixo do peso. De 4 a 5 estariam no peso ideal, 6 já começa o sobrepeso. O que seria um peso ideal? Costelas facilmente apalpáveis, com uma capa de gordura mínima, tá? Aqui, vou usar riso de exemplo. Cintura notável vista de cima. Eu vou colocar um vídeo para vocês verem, tá bom?
essa depressão aqui embaixo, a gente chama de prega abdominal, tá bom? Essa depressão abaixo da barriga ela é evidente, tá? Você tem o tórax e você tem uma onda aqui embaixo, que seria a barriga pra dentro, a barriga negativa, né? Que as pessoas chamam na área fitness. Um cão que ainda tá no peso ideal, no número 5, teria sua costela palpável, com capa sem excesso de gordura, tá bom? E apresenta uma cintura quando visto de cima, uma cintura evidente. O cão que está no sobrepeso já com score número 6 tem costelas apalpáveis com excesso de gordura. A cintura é vista de cima, mas ela não é proeminente, ou seja, você não tem uma curva suave de cintura, ela já tá mais quase retinha. O cão que tá entrando no sobrepeso, vocês olham de cima, o pastor de vocês, se ele não tá tendo aquela curva, é porque ele já está entrando no sobrepeso, tá? Isso é muito importante. É um fator determinante, na verdade, para um cão que está no peso ideal e está indo pro sobrepeso, seria essa presença dessa cintura. Tá? Agora a gente vai falar de 7 a 9, né? Sendo 7 ainda no sobrepeso e 8 e 9 os obesos. No 7 você já vai ter uma capa de gordura aqui, ó, na costela muito evidente, tá? Vocês conseguem apertar, ok? Depósitos de gordura na lombar e na base do rabo, ou seja, aqui você já teria um depósito de gordura e também na lombar, tá? Nessa região aqui. 8, você vai ter a mesma coisa, né? Você vai ter uma capa de gordura evidente na lombar, tá? Você também vai ter aqui perto do rabo, isso é muito importante, vai sobrando gordura. É com uma capa de gordura no corpo inteiro, tá? Você não tem mais cintura nenhuma, você não tem cintura e essa depressão na parte de baixo desaparece, fica reto ou para baixo, tá? Que seria a presença de gordura abdominal aqui embaixo. 9, você vai ter o número 8 em exagero, né? Muita gordura no tórax, na coluna, na base, no rabo, tem muito depósito de gordura aqui na barriga e no pescoço, tá? Você vai conseguir pegar gordura todo o corpo do cão. Ele nessa parte já não tá conseguindo andar, o abdômen é distendido nesse nível de obesidade. É assim que se define o score para saber se um cão tá no bom peso ou não. E por que ele precisa ser feito dessa maneira, né? Avaliando, apalpando o corpo do cão. Por que precisa ser assim? Porque os cães são muito diferentes, né? A gente tá falando aqui de pastor alemão, coloquei imagens de pastor alemão, mas para outra raça, por exemplo, isso seria completamente diferente, né? Se a gente for falar sobre uma cintura de um cão, por exemplo, como um cão mais rebaixado, né? Um bulldog que tem muitas dobras, como que a gente olha, é bem diferente de uma cintura de um pastor alemão. Então, por isso que existe esse score diferente, não é por peso. Por exemplo, um pastor alemão de 20 quilos, 25 quilos pode ser obeso, enquanto um pastor de, por exemplo, 40 quilos pode estar no peso ideal, dependendo do seu porte, dependendo da sua estrutura e do seu score, tá? E agora eu gostaria de falar, nessa segunda parte, como a gente ajuda o nosso cão a perder peso. Digamos, Stephanie, acabei de descobrir que o meu pastor alemão está no sobrepeso. A primeira coisa que você vai fazer é ir ao veterinário. Por que eu preciso ir no veterinário? Saber se não tem um problema de saúde associado, um hipotiroidismo, por exemplo, se seu cão está saudável, tá? A primeira coisa. E pedir para o seu veterinário avaliar a alimentação que você dá para o seu cão hoje, tá bom? Depois disso, você vai reduzir a ingestão calórica. Então, digamos que você foi no veterinário, tá? Fez o check-up, tá tudo certo. E aí você vai fazer uma redução calórica, tá? Diminuir a quantidade de ração que você dá para o seu pastor alemão. Isso é muito importante. Quando a gente olha aquela tabela, a gente tem que avaliar o nível de atividade, se nossos cães são castrados ou não, para poder dar a quantidade ideal de alimentação. Isso evitando todos os petiscos de Chernobyl. Eu gosto de dar comida humana para os meus cães. Se eu for dar, por exemplo, até mesmo um petisco, eu prefiro eu mesma preparar esse petisco ou usar uma pasta de amendoim integral, que é aquelas pastas de amendoim que só tem amendoim, para poder colocar no Kong, de repente, para usar como petisco, mas lembrando que isso não pode exceder 5% da alimentação diária do meu cão, tá? Levando em consideração que ele tem um bom nível de atividade física. Então você tá acostumado, mas meu cachorro tá acostumado a ganhar um petisquinho, então ao invés de você dar um pedaço de queijo pro seu pastor alemão, você deveria, por exemplo, dar ossos para ele, ou cartilagens que pelo menos vão exigir mastigação, ou um Kong, tá? Que vai ter uma estimulação mental também, isso é muito importante.
Depois que você reduzir a ingestão calórica, você tem que introduzir atividade física. Aqui eu gostaria de colocar muitos poréns. Porque se você tá com um cão no sobrepeso e obeso, não adianta você fazer Cooper com o seu cão. Não adianta você correr com o seu pastor alemão. Você precisa introduzir atividades físicas na vida dele de maneira muito devagar, tá? Porque você pode sobrecarregar, você pode lesionar o seu cão se ele estiver no sobrepeso, as articulações dele, e aí você vai ter um problema para a vida inteira. Vá com calma. É muito melhor, por exemplo, se você vai introduzir mais atividade física para um cão com sobrepeso, você fazer vários passeios sem correr, curtos, do que você fazer um longo passeio de 40 minutos, tá? Seu cão não está acostumado, ele precisa desenvolver condicionamento físico para isso. Muito importante. Igual é com a gente, tem que ser com eles. E o benefício de você ter um cão feliz e saudável no peso ideal é que você vai estar evitando um monte de problemas de saúde, como eu falei anteriormente, tá? Problema de displasia coxofemoral no caso de pastor alemão. Você vai estar evitando inflamação no corpo, diminuindo o risco do seu cão ter um câncer, tá? E principalmente diabetes mellitus, tá? Porque tá virando um problema terrível na vida dos cães. Isso é muito importante. E você, já conhecia o ECC, o Score de Condição Corporal? Vai olhar o seu pastor alemão, saber se ele tá no bom peso ou não? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, ative as notificações. Para mais vida selvagem na cidade, siga a gente no Instagram, @wolfcluboficial, e também no TikTok, @wolfbrasil. Próximo vídeo nós vamos estar aí com 5 dicas para você economizar com o seu pastor alemão. E lembrem-se, é sempre importante a gente espalhar informações corretas, baseado em ciência, estudos. E quando eu vejo um estudo desse, né, e até estudos brasileiros apresentando o nível de obesidade em cães grandes e tutores não sabendo como avaliar o peso dos seus cães, é na minha obrigação trazer esse conteúdo para vocês. Então hoje vocês já sabem. Se ficou alguma dúvida em qualquer coisa que eu tenha dito, por favor, escrevam aqui nos comentários, tá bom? Um beijo para todos e até a próxima.